Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a incontinência urinária atinge 10 milhões de brasileiros. Um dos tratamentos mais utilizados atualmente é a fisioterapia para fortalecer os músculos da região da pelvis. Dalva começou a ter incontinência urinária depois de um procedimento cirúrgico errado. Atividades rotineiras se tornaram complicadas. A indicação de tratamento foi a fisioterapia pélvica. Foi o que me devolveu a qualidade de vida, que eu não tinha mais, né? Era ruim para mim, ruim para o meu marido, não podia sair, usava fralda. A incontinência urinária é um distúrbio mais frequente em mulheres e idosos. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 10 milhões de pessoas sofrem com incontinência no país. A incontinência é caracterizada por qualquer perda de urina, até mesmo de uma gota. Na incontinência urinária de esforço é aquela caracterizada quando a pessoa tosse, espirra, um esporte com mais carga, como o crossfit, por exemplo, né, e perde urina. Essa é de esforço. A incontinência urinária de urgência ela é caracterizada por uma vontade muito forte de ir ao toalete. Então a pessoa tem muita vontade, no caminho para ir ao banheiro ela perde urina ou quando está tirando a roupa. Nas mulheres, 35% dos casos acontecem depois da menopausa. O distúrbio atinge 40% das gestantes e logo após o parto. Nos idosos acima de 65 anos, o número pode passar de 60% dos brasileiros. De acordo com a fisioterapeuta, nas mulheres, as estruturas musculares que sustentam os órgãos pélvicos e são responsáveis pela contração da uretra são mais frágeis. Para prevenir a incontinência urinária, praticar exercícios fisioterápicos que fortalecem o assoalho pélvico é uma medida importante. A gente tem alguns aparelhos que auxiliam a gente a trabalhar com a musculatura do assoalho pélvico, a ver se está trabalhando isso de uma maneira efetiva e também para ver a evolução desse paciente. A Páscoa é um dos feriados mais aproveitados por empreendedores. Oportunidade ideal para ganhar dinheiro com a venda dos mais populares produtos da época, os ovos de chocolate. Só que é preciso um diferencial para conquistar o consumidor. Esse diferencial vai depender da capacidade que se tem de inovar. Difícil andar por um supermercado num período como esse e não esbarrar nos ovos de chocolate. Afinal, estamos na época da Páscoa. Tem os menores com preços mais acessíveis até os mais caros, esses grandões. Delícia, não é mesmo? Mas e se eu contar que a sensação do momento é um ovo diferente, salgado e feito com massa e recheio de empada? É diferente, né? É coisa da Bahia isso aí. O que a senhora acha disso? Para mim, eu gostaria, mas para eles não. Os netos não? Não. A releitura do ovo de Páscoa é desse estudante de gastronomia. Breno mora hoje em Salvador, mas quando saiu de Taperoá, no interior do estado, precisava de uma renda para se manter. Decidiu então usar o que sabia na cozinha para ganhar um dinheiro extra. Começou a fazer empadas e vender na faculdade. Mas e o ovo de Páscoa? De onde veio? Veio de uma cliente na rede social. Eu perguntei o que eu poderia fazer nesse período e ela sugeriu um ovo de Páscoa uma empada em formato de ovo de Páscoa. Breno postou a invenção no Twitter e rapidamente o ovo de Páscoa salgado viralizou. A criatividade do baiano foi assunto em outras redes sociais e sites de notícias. Depois do sucesso nas redes sociais, os pedidos começaram. Em 2 horas, Breno recebeu 60 encomendas e outras mais foram chegando, de gente até do Ceará e de Minas Gerais. Hoje, se alguém quiser encomendar um ovo de empada, ou empadovo como ele chama, vai ter que esperar. Infelizmente, as encomendas estão suspensas até o dia 14 por conta da quantidade de pedidos. Eu não esperava. E as pessoas começaram a me mandar os links porque eu não estava recebendo as coisas. E aí começaram a bombar no Instagram um monte de mensagem. Ah, você apareceu em tal lugar, em tal lugar.
Marina, que é do Rio de Janeiro, já conhecia as empadas pelas redes sociais e chegou à Bahia justamente na época dessa nova invenção do Breno. Eu queria muito experimentar a empada, então agora eu vou experimentar o ovo de empada. Eu estou pensando em alguns sabores para o São João, não vai ser nem formato, mas sabores mesmo, seja mais característico do São João. Mas afinal, como é o passo a passo da receita? Os principais ingredientes são os mesmos de qualquer empada. Farinha de trigo, manteiga, leite, sal a gosto e o ingrediente extra, o segredo da receita, que Breno não revela. Depois, todos os ingredientes juntos viram essa massa, que logo vai para a forma. O recheio vem logo depois. São 3 opções, 2 salgados, de frango e de queijo e uma de doce de leite. 30 minutinhos no forno e está pronta a sensação do momento. Eu, claro, provei a de doce e olha, faz justiça a todo o sucesso. O que você faz com a água que cai do ralo do banheiro, da pia e que sai da máquina de lavar? Joga fora? Por aqui vamos mostrar que essa água pode ser bem reaproveitada. Em uma comunidade rural de Juazeiro, as águas cinzas, como são chamadas, servem para irrigar plantas frutíferas e forrageiras. A demanda pelo uso de água no Brasil é crescente. Nas últimas 2 décadas, cerca de 80% do consumo foi ampliado, de acordo com o relatório da Agência Nacional de Águas, a ANA. Pensando nisso, encontrar estratégias para controlar o uso desse bem que é finito é uma atitude importante para a vida no planeta. Você pode evitar o desperdício, diminuir o consumo ou ainda reutilizar a água. E isso é o que nós vamos mostrar hoje. Aqui no semiárido, as águas que eram despejadas no esgoto ganham outra finalidade. A água serve para irrigar a palma, mandacaru, mangueira, laranjeira e outras variedades. Mas antes de chegar às espécies, a água que sai do chuveiro e da pia para lavar pratos ou roupas passa por um processo de filtragem. Primeiro numa caixa de gordura que retém alguns resíduos, depois vai para o filtro biológico, formado por palha seca, areia, brita e seixo. E, por fim, é armazenada num tanque para ser distribuída nas plantas. De acordo com esse zootecnista, essa é uma tecnologia importante para as famílias do semiárido. Uma família com em média 5 pessoas tem a condição de produzir 500 litros a cada 3 dias, né? Uma família, então é uma quantidade de água significativa que dá para estar sendo utilizada nos quintais, né? Em um mês, o sistema consegue reutilizar 5.000 litros de água, quantidade suficiente para seu Gilmar irrigar plantas forrageiras que servem para alimentação animal e fruteiras, que em breve vão para a mesa da família. A água tinha um buraco no chão que ela sumia ali, né? Era toda perdida. E hoje a gente está aproveitando todas essas águas, né? Mas não para por aí. O agricultor que mora na comunidade de Canoa, município de Juazeiro, no semiárido baiano, também utiliza o sistema de reuso da água para manter a criação de galinhas, atividade que aumenta a renda financeira. E a gente está pegando em casa 200 ovos por dia e a gente vende e aí é o carro-chefe, né? Porque a gente aqui mesmo na comunidade está diminuindo caprinos e ovinos e aumentando as galinhas. É mais produtivo, aqui tem dinheiro todo dia. A previsão é que mais unidades sejam instaladas no município de Juazeiro e que a água do sistema possa ser utilizada também para a irrigação de hortaliças. Para hortaliça a gente tem visto lá na Paraíba o pessoal utiliza, mas aqui a gente ainda está num processo de análise, né? E a gente queremos agora fazer umas análises da água, da qualidade, para ver se ela é apropriada para estar utilizando em hortaliças, já que tem muitas folhosas, né? E aí, para não comprometer a saúde de quem está consumindo. Mas para fruteiras, plantas forrageiras e plantas medicinais, a gente está utilizando aí sem problema nenhum e com grande eficiência. O sistema de reuso da água pode ser adquirido fora do projeto. O custo é de cerca de R$2.000. Para garantir a inclusão de cegos e pessoas com baixa visão, o PROCON lançou recentemente o Código de Defesa do Consumidor em Braille. Inicialmente, 1.000 edições do código serão distribuídas em bibliotecas públicas e escolas da capital e do interior da Bahia. A professora Esther já teve contato com a edição especial. Aqui no Instituto dos Cegos, onde ela ensina, já existe um exemplar do Código de Defesa do Consumidor,
que será substituído pela edição em braille lançada pelo Procon Bahia. O braille é uma coisa importantíssima para as pessoas que têm deficiência visual, porque é algo que realmente abre todos os caminhos. Quanto mais coisas que nós pudermos ter acesso em braille, é importantíssimo. O Código de Defesa do Consumidor é uma dessas coisas, porque nos possibilita ter o contato com nossos direitos e os nossos deveres como consumidores. Essa edição especial vai possibilitar aos cegos e pessoas de baixa visão o acesso à lei que trata dos direitos de defesa do consumidor. Para o superintendente do Procon, a iniciativa é uma forma de inclusão e cidadania. A pessoa que é deficiente visual, por vezes, tem a relação de consumo travado, por ser da natureza humana consumir alguns produtos, e antes não tinha a orientação plena e independente de como defender o seu direito. Então, o governo da Bahia, através do Procon, editou o Código do Consumidor em braille, na edição mais completa que nós temos notícia no Brasil, pelo fato de termos o código e o decreto. Com isso eu conheço a lei e como exercer o meu direito, e nisso daí um exercício pleno da inclusão social. Inicialmente, 1.000 exemplares do código vão ser distribuídos em casas legislativas, bibliotecas públicas, escolas públicas de Salvador, interior do estado, e também em locais que atendem pessoas com deficiência visual, a exemplo aqui do Instituto de Cegos da Bahia. Aquele consumidor que seja deficiente visual e queira obter uma cópia disso, já na próxima semana a gente vai estar não só recebendo esses consumidores, como iniciando aí a distribuição ao grande público do Código do Consumidor em braille. Mais cidadania para mais baianos. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.